Olá, aluno Sinapse, eu sou Isaura Mendes, professora de História, e a gente vai retomar os nossos assuntos aí de Idade Antiga, e hoje a gente vai falar sobre o Império Macedônio. O Império Macedônio, a gente vai começar aí com essa localização. Ele vai ficar ao norte da Grécia, muito próximozinho da Grécia, e não só por isso, eles vão ter uma identidade cultural muito próxima dos gregos. Na verdade, eles vão admirar os gregos, diferente dos gregos que viam eles mais como bárbaros. Mas eles falavam aí o grego, que eles chamavam de grego, né? Primeiramente, a gente vai ter uma unificação, porque essa parte aí da Macedônia, a gente só tinha algumas tribos, e essa unificação ela vai acontecer em 357 a.C., pelo rei Filipe II. Ele vai se autoproclamar rei depois que ele unificar algumas tribos. E o Filipe II vai ser o responsável aí por vencer aquela batalha que a gente falou na aula passada aí contra os gregos, que vai ser a Batalha de Queroneia. Eles vão ter uma particularidade, eles vão vencer algumas polis, como eu já havia falado, eles vão começar aí pela Tessália e conquistando algumas polis gregas, não vão chegar a conquistar Espartacos, mas eles vão dominar boa parte da Grécia. E diferente dos outros exércitos que chegavam, exterminavam e dominavam e colocava a sua cultura imposta ali, muito pelo contrário, eles vão adquirir a cultura grega, eles vão, como eu já havia falado, eles de certa forma admiravam a cultura grega, então eles vão adquirir essa cultura e até mesmo propagar a cultura grega durante todas as suas conquistas. E o Filipe II, ele vai voltar, ele vai comprar algumas guerras dos próprios gregos, que inclusive eles vão tentar aí, dominar o mar Egeu, lutando aí contra os persas. Eles vão ter uma centralização política e também eles vão vencer os gregos aí, inclusive por causa da sua engenharia militar. Eles vão trazer lançadores de dardos gigantes, eles vão ter umas catapultas, que o próprio nome já retrata aí, rasgadores de peles, e lanças, que vão chamar de sarissas. Esses lanças aqui que vocês estão vendo nessa imagem, era muito característica do exército dos macedônicos. Eles traziam essas lanças enormes para a frente do exército, por fronte do exército, que fazia com que nenhum outro exército conseguisse ultrapassar. Então, eles tinham um exército profissional. E após aí essa dominação dos gregos, como eu já havia falado, eles vão adquirir essa cultura grega e vão estabelecer uma liga, que vai ser conhecida como a Liga de Corinto, ou Liga Helenística, que é uma espécie de acordo entre os gregos. E durante esse acordo, como eu já havia falado, eles vão comprar certas brigas que os próprios gregos já tinham tido contra os persas. Só que antes deles conseguirem conquistar os persas, a gente vai ter a morte do rei Filipe II. Essa morte ela não é muito clara, não se sabe ao certo quem mandou matar o rei. Sabe até quem matou, mas não sabe quem mandou. Existe uma dúvida se foi o rei da Pérsia ou até mesmo a mulher dele. Não se sabe. Só que o seu filho, que vai herdar o trono, o Alexandre III, que vai ser conhecido como Alexandre o Grande, aos 20 anos de idade ele vai herdar o trono e ele vai ter como um dos objetivos vingar a morte do seu pai. E ele acusa os persas dessa morte. Então ele vai seguir contra os persas com um exército mesmo inferior. Eles vão vencer a primeira batalha, que vai ser a Batalha de Grânico. Eles vão vencer essa batalha. E durante esse processo, vence aquela primeira batalha, só que eles não vão conseguir capturar o rei. Na verdade, o rei vai fugir, o rei da Pérsia. E aí ele vai dar uma voltinha lá no Egito, chega no Egito, não existe conflito lá, de cara ele vai ser aceito, como ele já vinha dominando várias regiões, já tinha dominado os gregos. No Egito eles vão ficar meio com medo aí de enfrentar o Alexandre, que já era bastante conhecido. Ele vai ser até titulado de faraó, ele vai receber o título de faraó do Egito, um título de Deus. Então, no Egito, ele vai conseguir dominar o Egito. Inclusive, vai construir uma cidade chamada Alexandria. Essa cidade, Alexandria do Egito, é a cidade mais conhecida, mas a gente tem aí cerca de 9, se eu não me engano, 9 cidades com esse nome durante todo esse percurso que ele vai fazer de dominação. Então, vai ter várias Alexandrias. Em 333, vai acontecer outra batalha que vai receber o nome de Batalha do Isso,
Exatamente, por isso que eu coloquei até aqui em letras maiúsculas para vocês não se confundirem. É exatamente esse nome, Batalha do Isso. Onde os macedônios e os gregos eles vão lutar contra os persas e os persas vão ser liderados aí pelo Dário III. E durante essa batalha, eles vão chegar a dominar os persas, só que eles não vão de cara, de certa forma, vencer, porque, como eu já havia falado, o rei da Pérsia ele vai fugir. Quando eles vão conseguir mesmo, de fato, dominar, depois que eles chegarem a dominar o rei, vai ser na última batalha aí dos persas em 331 a.C., que vai ser a Batalha de Gaugamela. Como eu já havia falado em vídeos anteriores, vocês não precisam decorar o nome, eu coloco aqui para vocês terem mais uma cronologia histórica de como aconteceu, mas os nomes das batalhas eles não são muito cobrados. Na verdade, quando eles são cobrados, eles já trazem no enunciado o que de fato aconteceu. Então, eles vão dominar os persas, mas assim como os persas, eles não colocavam a sua cultura imposta. Eles respeitavam a cultura dos povos em que eles dominavam, apenas aceitando impostos como em troca dessa dominação. Eles dominavam essas civilizações, mas eles exigiam que eles fossem considerados superiores, né? Recebesse os impostos, mas que eles podiam cultuar os deuses dele, eles podiam seguir com seus costumes. Inclusive, o Alexandre ele vai ser conhecido justamente por tolerar essas culturas, não só tolerar, como admirar. Ele vai fazer aí uma questão, ele vai agregar, ele vai trazer essa cultura, a cultura helena para esses povos em que eles vai dominar, mas ele também vai sempre trazer um pouquinho dos povos conquistados. Ele vai admirar muito essas culturas das quais eles não conheciam. Ele vai até ser muito criticado por isso, porque lá os macedônios, eles viam os povos, eles começaram a adquirir aí esse desprezo pelo pessoal de fora, achando que eles eram superiores culturalmente, mas o Alexandre não, ele vai ter essa tolerância e, de certa forma, ele vai admirar essas outras culturas. Ele vai chegar dominando aí todo o Oriente, ele vai dominar aí a Ásia Menor, vai chegar até a Índia. Então, um cara aí com 20 anos, com cerca de até os seus 33 anos, ele vai dominar toda essa região. Ele vai levar aí para o Oriente tudo que ele sabe sobre a cultura grega. Ele vai também se deixar influenciar pela cultura oriental. E isso fazendo essa mistura cultural, essa agregação de culturas. E isso vai ser chamado de cultura helenística. Heleno vem do grego, então a cultura helena, não confundir, a cultura helena ela é aquela cultura grega, mas quando a gente fala de agregações de outras culturas, a gente vai chamar ela de helenística. Então, sempre que vocês vê cultura helenística, ela não é só apenas a cultura grega, não é só apenas a cultura helena. É uma cultura helena aí misturada com a cultura oriental, que vai ser difundida, ela vai iniciar aí com essa expansão da Macedônia com Alexandre o Grande. E um exemplo disso vai ser a festa dos 9.000 talheres, que vai ser uma política de agregação quando ele chegar aí no Oriente, do qual ele vai trazer boa parte do seu exército para casar com mulheres orientais, para fazer essa unificação, para mostrar que ele tinha esse interesse de agregar. Como eu já havia falado, boa parte do seu exército não concordavam muito com isso, até criticavam. Ele vai casar com um oriental, então ele vai ser bem criticado, até porque o seu exército ele vai estar bastante cansado, vai querer voltar para casa. Então, até a chegada aí do Oriente, após várias conquistas, ele vai voltar para a Macedônia, justamente porque esse exército está ali insistindo para que ele volte para a Macedônia, porque eles já estão cansados, eles desprezam essas outras culturas, até mesmo a comida, eles não vão se adaptar. E quando ele volta para a Macedônia, a gente vai ter aí um dos seus, conhecido historicamente, dos seus maiores amores, que é o Hefesto. O Hefesto ele vai morrer, e pouco tempo depois o Alexandre vai morrer também. Dizem que ele morreu de tristeza, dizem que ele se suicidou, ninguém sabe ao certo como Alexandre morreu, mas ele vai morrer em 323 a.C. Depois da sua morte, a sua mulher, os seus filhos, eles vão ser todos assassinados, justamente para que eles não cheguem a dominar, cheguem a tomar o lugar do Alexandre, cheguem a governar
após a morte do Alexandre. E aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é toda a parte em que o Alexandre dominou. Saindo aqui da Macedônia, ele chegou aqui nos Impérios Bizantinos, ele chegou aqui até o Egito, do Egito até a Índia. Então, essa parte do mapa é o itinerário em que o Alexandre, junto com o seu exército, passou e vencendo todas essas civilizações e dominando. Como vocês podem observar, ó, tem várias Alexandrias. Em cada lugar que ele passava, ele colocava uma Alexandria. A mais conhecida é a do Egito, porque lá foi construída a Biblioteca de Alexandria, que se tornou mundialmente conhecida por ter sido uma das maiores bibliotecas da antiguidade. Mas hoje a gente não tem mais nenhum resquício dela, nenhum resquício dos documentos dela, porque ela foi incendiada. Após a morte do Alexandre, vai ficar um regente, né? E esse regente também vai ser assassinado. E aí o império vai ser dividido. Aí quando o império vai ser dividido em 4 partes, a gente vai ter o Antígono ficando com a Macedônia, a Grécia ficando com Cassandro, o Egito ficando com Ptolomeu, a Ásia ficando com Seleuco. A gente vai ter uma exploração cultural. A gente vai ter uma exploração cultural que começou ali com Alexandre, mas que ela vai continuar, que vai fazer parte desse período helenístico muito forte, mesmo após a morte do Alexandre. A prova disso é que vai ser construída ali em Alexandria do Egito a biblioteca, que vai possuir mais de 200 mil rolos guardados. Por que eu digo rolo? Porque ali a gente só tinha papiros, o livro ainda não existia. Então, toda essa expansão aí, ela vai sucumbir posteriormente quando a gente for ver aí a expansão romana, né? Porque quando Roma se expandir, vai dominar todas essas partes. Então, isso vai ser tudo destruído. Bem, como eu já havia falado, é importante vocês, quando a gente fala do Império Macedônio, é sempre ligado a esse período helenístico. Esse período helenístico ele vai começar com Alexandre, quando ele começa a dominar os gregos, até quando os romanos dominam aí os macedônios. E durante esse período a gente vai ter um intercâmbio cultural, que vai ser a disseminação da língua grega. E é muito importante que vocês não confundam helênico com helenístico, como eu já havia falado. Helênico é aquela cultura que a gente chama de cultura grega, que é a cultura do Heleno. Helenístico é essa associação da cultura grega com a cultura oriental. E o desenvolvimento da ciência também vai ser muito forte nesse período helenístico. Vai ser um período em que o Arquimedes, o Euclides, eles vão estabelecer aí as bases da geometria. A gente vai ter aí também o Eratóstenes descrevendo aí a Via Láctea, não exatamente como hoje a gente conhece, mas vai ser um período em que isso vai ser bastante forte. Na arte também a gente vai ter um período que vai buscar aí o escorço, que é essa busca da realidade, tentar fazer o mais próximo da realidade, trazendo aí retratando também a dominação da dor, que é bastante característico dessa época. E na filosofia a gente vai ter também aquela busca pela ataraxia, que é a busca pelo bem-estar, pela felicidade, uma busca dentro do campo filosófico. Vocês vão ver isso mais em História da Arte e em Filosofia. Aqui eu trouxe para vocês algum exemplo do escorço, que é a representação mais próxima da realidade, trazendo aí esse conflito. E eu trouxe também um filme e um documentário bastante interessante para agregar conhecimento aí para vocês. Um documentário, esse aqui, e esse filme, Alexandre o Grande. Não toma isso. É importante que vocês deem uma lida, estudada, assistam essa aula antes de assistir esses filmes, para vocês notarem as nuances e um pouco do que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque o filme, por mais que seja uma fonte, ele não é uma coisa que tem que ser levada totalmente ao pé da letra. É uma fonte, mas ela é trabalhada aí dentro da ficção. Só para terminar aqui, a gente vai fazer um exercício que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e traz no enunciado o seguinte: Filipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia, seu filho Alexandre o Grande consolidou as conquistas do pai e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e de seus sucessores imediatos foi importante porque a letra A substituiu a visão mística do mundo presente nos povos orientais pelo conhecimento intelectual proveniente da razão e do raciocínio lógico? Não necessariamente, até porque, além deles ainda ter o misticismo
na religião deles, o próprio Alexandre se tornou faraó, né? Se autoproclamou o próprio Deus. Então, ele não substituía essa visão mística do mundo. A letra B. Favoreceu a difusão Letra B. Favoreceu a difusão do modelo político das cidades-estados da Grécia pelas regiões conquistadas no Oriente, estimulando um governo fundamentado na liberdade e na democracia? Não. Bem, como eu já havia falado em aulas anteriores, a gente vai ver a democracia e só em Atenas, nem todas as cidades-estados tinham essa questão da democracia, muito menos depois que a Grécia foi dominada pelos macedônios. A letra C. Suplantou o poder despótico predominante nos grandes impérios orientais, os quais atribuiu os governantes a uma origem divina? Não, até porque o poder despótico vem justamente da monarquia, desses impérios, e se era um império, não tinha como não ser um poder despótico. Então, não, ele não suplantou esse poder. A letra D, com certeza vai ser a certa, mas a gente vai ter que ver aqui por que ela é a certa. Possibilitou o intercâmbio cultural? Sim, é exatamente o que a gente falou aqui na aula toda. É nesse momento que a gente vai ter o que a gente chama de período helenístico, que é esse intercâmbio cultural, difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto as mesopotâmicas, egípcias, hebraicas, persas expandiam-se para o Ocidente. É nesse momento que a gente vai ter esse intercâmbio cultural, ele vai dominar aí todas essas civilizações, trazendo aí um pouquinho trazendo um pouquinho delas e levando um pouquinho da cultura grega. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos fazer mais um exercício. O próximo exercício diz o seguinte, no seu enunciado. Alexandria começou a ser construída em 332 a.C. por Alexandre o Grande, e em poucos anos tornou-se grega. Meio século mais tarde, Ptolomeu II ergueu uma enorme biblioteca e um museu, que funcionou como centro de pesquisa. A biblioteca reuniu entre 2.000 a 500.000 papiros, e com o museu transformou a cidade no maior núcleo intelectual da época, especialmente entre os anos de 290 a 88 a.C. A partir de então, sofreu sucessivos ataques de romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perda de quase todo o acervo. A referência desse texto é de Ribeiro, Filosofia, e Marte, As Aventuras da História de São Paulo, abriu na edição 81 de 2010. É um texto adaptado. A questão pede o seguinte: a Biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do conhecimento e memória das civilizações antigas. Por quê? Letra A. Ela eternizou o nome do Alexandre o Grande e zelou pelas narrativas dos grandes feitos? Não necessariamente. Não é porque foi construído por Alexandre que todo aquele acervo, todos aqueles livros viveu em prol de eternizar o Alexandre ou mesmo trazer narrativas apenas de grandes feitos. Aqui a gente vai ter não só narrativas históricas, como boa parte da filosofia, da física, aí dentro desse núcleo aí, que vai ser o museu e a biblioteca. Letra B. Funcionou como um centro de pesquisa acadêmico e deu origem às universidades modernas. Funcionou como centro de pesquisa, mas não deu origem às universidades modernas, até porque a modernidade ela vem bem posterior à época em que ela vai ser destruída. Então, essa não tinha como ser uma resposta correta. A letra C. Preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua transmissão a outros povos? Exatamente. Aqui a gente vai ter uma preservação dessa cultura grega e em diferentes áreas do conhecimento a gente vai permitir com que várias pessoas de fora pudessem ir lá fazer essas pesquisas e levar um pouco desse conhecimento. A letra D. Transformou a cidade de Alexandria no centro urbano mais importante da antiguidade? É um centro urbano muito importante, mas só nesse período aí que o próprio texto traz, de 290 até 88 a.C., porque a antiguidade é um período bem longo, vem ali desde a Mesopotâmia até... Então, é um período bem extenso para a gente poder dizer que foi o mais importante de todo o período da antiguidade. Então, não seria correto dizer. A letra E. Reuniu os principais registros arqueológicos até então existentes e fez avanços na museologia antiga?
Não posso dizer, até porque a biblioteca só vai trazer aí documentos em formas de papiros, então a gente não vai trazer nenhum registro arqueológico. O que a gente vai ter de registro arqueológico é justamente bem posterior aqui, na modernidade, na contemporaneidade que a gente tem fazendo essas escavações. Mas na época não tinha esses registros arqueológicos. Então, só para ter certeza, a resposta correta é a letra C. Mais um exercício. Bem, esse exercício traz no enunciado o seguinte: Alexandre desembarca lá onde foi fundada a atual cidade de Alexandria. Pareceu-lhe que o lugar era muito bonito para fundar uma cidade que iria prosperar. A vontade de colocar mãos à obra fez com que ele próprio traçasse o plano da cidade, o local da ágora, dos santuários da deusa egípcia Ísis, dos deuses gregos e do mundo externo. Flávio Ariano, Anabis Alexandre, século I d.C. Desse trecho de Ariano sobre a fundação de Alexandria é possível depreender, letra A, o significado do helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e as do Oriente Médio. Exatamente. Aqui a gente traz essa característica do helenismo, como o próprio o texto diz, que ele vai colocar aí, já sabe o lugar de colocar os santuários das deusas egípcias, dos deuses gregos e do mundo externo. É a característica básica do helenismo, que é a fusão da cultura grega e egípcia com as do Oriente Médio. De cara, a letra A já é a resposta correta. Mas a gente vai ver por que as outras não são corretas. A letra B, a incorporação do processo de urbanização egípcio para efetivar o domínio de Alexandre na região, não existiu essa incorporação do processo de urbanização para poder consolidar o poder de Alexandre, até porque ele chegou lá e já deram foi a coroa, o manto para ele. Então, não foi esse o objetivo. A letra C, a implantação dos princípios fundamentais da democracia ateniense e do helenismo. Como eu já havia falado, a democracia a gente só vai ter em Atenas, então até pelo fato dele ser proclamado faraó, a gente já não tem uma democracia aí funcionando. A letra D, a permanência da racionalidade urbana egípcia na organização da cidade no Império Helênico. A gente nem vai ter esse Império Helênico e não vai ter essa permanência da racionalidade quando a gente traz aí essa questão da associada à religiosidade, nessa questão urbanística egípcia, porque uma das características básicas do texto é a construção desses santuários. Então, aqui também não está correto. A letra E, o impacto da arquitetura e da religião dos egípcios na Grécia após a conquista de Alexandre? Não, porque aqui a gente vai ter como a questão, a letra A traz, uma agregação, não é uma absorção porque ele vai construir santuários egípcios, como vai construir santuários gregos, então não vai ser o impacto da arquitetura egípcia na Grécia, até porque essa construção vai ser no Egito. Então, a gente tem aqui a letra A como a resposta correta. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado conhecimento para vocês e até a próxima aula.